Glória a Deus. Bom dia para todos. Graça e paz. Paz e graça. Glória a Deus. Está servido aí a água? Deixa eu tomar. Bom, nós vamos falar nessa manhã sobre um tema bastante desafiador. Só antes de falar do tema, algumas pessoas ontem me perguntaram um pouquinho do nosso curso. A gente tem um curso online, tem um cartaz, pedi para o nosso irmão colocar aí para vocês verem. Ontem eu falei que nós temos, esse é um curso em Vitória, Rio e São Paulo, mas São Paulo, capital, né? Então fica longe para vocês, então fica aí só para você estar orando pelo curso. Não sei que se anime lá, é quinzenal. O outro cartaz é um cartaz que pode ter interesse para vocês, o outro cartaz. Escola de Aconselhamento Integral à Distância. Então nós criamos esse curso, nós temos um curso já mais 22 anos, e essa escola ela foi toda gravada. Ela foi toda gravada em aula, junto com os alunos, com perguntas, respostas. São vários professores, é uma equipe de pastores, tem psiquiatra, tem psicólogo, tem uma turma, cada um militando na sua área, e nós chamamos esse curso de aconselhamento integral, cura e libertação. Então tem ali várias matérias, físico, psicológico e espiritual, alianças espirituais, iniquidades familiares, tem libertação de crianças, várias coisas interessantes. Esse curso é online, tem alguns cartazes lá atrás, então quem tiver interesse, depois pegue o cartaz ou entre na internet, tem o nosso site. O nosso ministério chama, a sigla é SECRAI, S-E-C-R-A-I, SECRAI. Você entra, SECRAI significa Serviço Cristão de Aconselhamento Integral. Amém? Vamos ficar de pé todos nós? Abra comigo sua Bíblia no livro de Salmo, do salmista, capítulo 42. O tema dessa manhã é lidando com perdas. Lidando com perdas. Salmo 42. Quem achou, diga amém. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas. Vou ler aqui onde está a tela para vocês. E dentro de mim derramo a minha alma ao lembrar-me de como eu ia com a multidão, guiando em procissão à casa de Deus com brados de júbilo e louvor, uma multidão que festejava. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação que há na sua presença. A Deus meu dentro de mim, ó Deus meu dentro de mim, a minha alma está abatida. Porquanto me lembrarei de ti desde a terra do Jordão e desde o Hermon, desde o monte Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, de dia o Senhor ordena a sua bondade, de noite a sua canção está comigo, uma oração ao Deus da minha vida. A Deus minha rocha digo, por que te esqueceste de mim? Porque ando eu em pranto por causa da opressão do inimigo. Pois com ferida mortal nos meus ossos me afrontam os meus adversários, dizendo-me continuamente: onde está o teu Deus? Agora vamos ler todos nós, toda a igreja, vamos lá? Está na tela aí? Bem forte, vamos lá? Porque
Baixa a sua cabeça um pouquinho mais uma vez. Pede o Espírito Santo para falar com você. Fala, Senhor, usa o Alcione apesar dele. Usa ele apenas como um instrumento. Que ele seja apenas boca do Senhor. Que não fale ele, mas que fale o Senhor. Peço, Senhor, que esta palavra, ela penetre no meu coração. Ela lance luz nas minhas trevas. E ela traga renovo, cura, quebre cadeias de morte. E traga vida para a minha vida, em nome de Jesus. Senhor, nós entregamos tudo no teu altar. E te pedimos mais uma vez, que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que nós sejamos alcançados nessa manhã. E ó Deus, que cada um de nós aqui se encontre diante do Senhor. E que o teu toque venha sobre nós. E que o Senhor fale conosco. E que a nossa vida saia daqui diferente. Para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento. No ano de 1989, isso tem mais ou menos aí os seus 27 anos. 27 anos atrás, eu tinha 15, aí você calcula aí, você vai saber a minha idade. É 20 alguma coisa, 30, não vou dar dica. Na época eu tinha 15 anos de idade. Meu pai trabalhava, falei ontem para vocês, meu pai trabalha com posto de gasolina, mas na época ele tinha caminhão, ele transportava petróleo, viajava o Brasil, tinha alguns caminhões, tinha motoristas. E meu irmão na época, com 17 anos, ele queria aprender a dirigir caminhão. E queria acompanhar um dos motoristas do meu pai para ir numa viagem. E eu me lembro que numa dessas viagens ele foi, e era o dia 12 de outubro, por sinal, Dia das Crianças. Eu acordei cedo, fui para a escola, saí da escola, ficava no centro de Vitória, voltei. Quando cheguei em casa, ao abrir o portão, aquela moça que trabalhava na nossa casa veio completamente desesperada, transtornada, com uma notícia trágica. O teu irmão sofreu um acidente, ele está mal no hospital. Imediatamente, ao entrar na minha casa, eu vi meu pai no telefone, minha mãe sentada, completamente desesperada, e o hospital estava acabando de comunicar o falecimento de um daqueles dois que estavam naquele caminhão. O hospital estava dizendo: o mais forte acabou de falecer, era o motorista. Eu me lembro que no meio de tudo isso, meus pais fizeram rapidamente as malas para ir para o aeroporto de Vitória, para tentar ir para Belo Horizonte, porque o hospital ficava no interior, e eles iriam tentar levar meu irmão para Belo Horizonte. Quando eu me lembro que eu subi lá em cima de casa, dobrei meu joelho, comecei a orar. Na época eu era mais aborrecente do que adolescente, mas nessa hora a gente lembra de orar. Quando no meio da minha oração, eu escuto o telefone tocar no fundo, e junto com aquele telefonema eu escuto um grito muito alto de choro. E eu entendi que boa notícia não devia ser, de fato, era o hospital comunicando que o meu irmão não suportou e que ele veio a falecer. Meus pais não conseguiram nem pegar o avião para ir para Belo Horizonte. Eu me lembro da cena quando meu pastor chegou com os meus pais, minha mãe já saiu do carro caindo no chão, segurando, um desespero completo. Veja, uma notícia terrível, a tragédia, a morte. Era o filho mais velho de uma criança, de uma adolescente de 17 anos. O fato é que essa notícia é uma notícia muito trágica. Meu irmão era jovem, ele surfava, ele tinha
muitos amigos, e começou a chegar muita gente, muitos familiares, e foi enchendo a nossa casa. Mas aconteceu um fato interessante, é que no meio de todos aqueles amigos que foram chegando, os meus amigos, de tudo que foi chegando, de repente, no meio daqueles amigos, me chega uma mocinha da minha idade, 15 anos. E essa moça chega perto de mim, conversa vai, conversa vem, conversa vem, conversa vai, conversa vai, conversa vem, conversa vem, conversa vai. E o que que essa moça queria? Essa moça estava ali se aproveitando da minha fraqueza. Mas como era uma moça bonita, eu me deixei levar pela fraqueza. E essa moça estava ali e tal, e aí o que essa moça queria? Ela queria também desviar a minha atenção da tragédia, porque era a morte do meu irmão. Mas não era um momento para um romance adolescente. Mas de fato eu fiquei ali envolvido com aquela moça, e a tragédia, o mundo explodiu do meu lado, e eu estava ali focado naquela moça. Chegou de noite, fui dormir, no outro dia a moça já estava lá batendo cartão cedo. Mas foi um momento interessante, quando chegou mais ou menos meio-dia, nós fomos para a igreja, meu pai pegou o carro dele com o meu tio e foram em Belo Horizonte para trazer o corpo do meu irmão. E era mais ou menos meio-dia, a igreja estava cheia, era um momento muito forte, quando de repente vem o carro do meu pai com o caixão do meu irmão, e aquilo gera uma comoção muito grande. E aconteceu um fato que marcou a minha vida durante muitos anos, porque quando o carro do meu pai foi chegando, aquela moça olha para mim e ela fala: eu posso te pedir uma coisa? Eu falei: pode. Você me promete que vai fazer o que eu te pedi? Eu falei: o que é que você quer? Não chore. Ela falou: eu não queria ver você chorando. Me promete que você não vai chorar? Eu falei: prometo. E de fato eu me lembro que eu travei o choro, banquei uma de forte, e a mocinha ali do meu lado. O máximo que eu vi meu irmão foi, ele estava no caixão, eu vim na frente da igreja, minha mãe estava do lado, muito transtornada, eu vi um pouco meu irmão, saí, e o resultado é que teve culto, teve louvor, teve mensagem, eu não vi nada, completamente alienado. Depois o povo saiu dali, foi para o cemitério, teve velório, eu também não participei. Depois o povo foi até o lugar do enterro, eu não vi enterrar, não vi caixão descer, não vi terra ser jogada, não vi nada. Completamente alheio. Terminou aquilo, a multidão foi embora, eu voltei para casa. Nunca havia entendido porque a minha vida, desde a morte do meu irmão até a minha conversão, foi uma fase terrível, foi uma fase devassa. Quando então eu me converto. Mas um fato interessante que acontecia comigo com frequência é que eu tinha muitos sonhos com meu irmão. Eu sonhava como se ele estivesse vivo. Muitas vezes ele, no sonho, normalmente lá na minha casa, como se estivesse vivo. E eu pensava: meu Deus, mas o meu irmão não morreu? Havia sonhos até que eu chegava perto dele, eu olhava nos olhos dele, e eu perguntava: você não morreu? O que você está fazendo aqui? Ele abaixava a cabeça e não respondia. Sonhos recorrentes. Foram se passando os anos, 1 ano, 2 anos, eu fui para o seminário, me formei em teologia, fui para um presbitério no interior do estado. E eu já tinha mais ou menos por volta de 25, 26 anos de idade, isso 10, 11 anos depois. Não mexi mais nessa história. Quando um dia o pastor com quem eu trabalhava disse para mim: eu vou pregar em outra igreja, e o pessoal da primeira igreja vai vir fazer uma peça de teatro. E você, no final, faça o apelo. Não vai ter mensagem, você só faça o apelo. Falei: tá bom. De repente, meus irmãos, entra aquele bando de jovens. E qual era o enredo? Qual era a história da peça? Essa peça entra, de repente, a igreja estava cheia, era um domingo à noite, e eu estava sentado lá na frente, numa igreja presbiteriana. E me entra jovens, um deitado na maca, 2 representando pais desesperados, uma equipe médica tentando salvar um jovem que estava na UTI. E nessa peça havia
uma consternação, eles encenaram muito bem aquela peça. E o fato é que quando eu estava ali assistindo aquela peça, de repente eu me vi naquela peça. Aquela peça saltou sobre mim como se fosse um leão, e ela me pegou e me jogou ali dentro. E de repente aquilo começou a mexer comigo. E de apelo eu fui apelado. E aquilo começou a mexer comigo. Eu comecei a chorar. Eu tentei segurar o choro, mas o choro me tomou. E eu comecei daqui a pouco a bater. Sabe quando você começa, a boca começa a bater, o queixo começa, você começa a tremer. Daqui a pouco veio o filho do pastor com aquelas, lembra aquela fralda, que é as fraldonas grandonas, antes de fralda, me entregou aquela fralda, e eu fui enxugando as minhas lágrimas, e quando aquela peça terminou, eu estava completamente mexido com aquela peça. Eu peguei o microfone, e aí eu narrei para quem estava ali, o que havia acontecido, como eu não havia chorado a morte do meu irmão. Mas o fato é que ali eu aproveitei e preguei, fiz o apelo, falei que a gente tem que estar preparado. Como é que nós lidamos com as nossas perdas? Nós vivemos numa sociedade, é uma sociedade de uma cultura capitalista. Muito interessante. É uma sociedade que valoriza o ganho, o lucro, o sucesso, o ter. Por isso é uma sociedade que a gente vai ter muita dificuldade em perder, em lidar com perdas. Nós não fomos preparados para lidar com perdas. A cultura não nos preparou para isso. Essa cultura, ela entrou dentro da mentalidade evangélica. Os evangélicos têm uma gravíssima dificuldade em lidar e digerir suas perdas. É interessante, se nós fizermos uma análise, eu costumo dizer que eu já fui em muitas igrejas, eu viajo muito, eu nunca encontrei uma igreja em que se tivesse um culto de testemunho. Eu só encontrei culto da vitória, culto do sucesso, venha. Culto em que as pessoas vão falar dos seus ganhos, do casamento que curou, do menino que curou, do fulano que ressuscitou. Em que as pessoas vão falar dos seus triunfos. Mas eu não achei ainda uma igreja em que as pessoas vêm à frente para falar, olha, apesar de eu ter orado, o casamento não curou. Apesar de eu ter clamado, o meu ente foi para o Senhor. Nós não temos, do ponto de vista da liturgia, da cultura evangélica, espaço. Se nós pensarmos nos nossos chavões, são chavões profundamente positivistas, às vezes capitalistas. Por um lado são interessantes, mas por outro podem esconder essa sagacidade. Você chega para um cristão evangélico e diz, como vai sua vida, sua vitória? Em Cristo, eu estou em Cristo, estou em crise. Com Jesus no barco tudo vai bem, tudo posso naquele que me fortalece. Isso por um lado é interessante, mas por outro lado, isso pode ser uma sagacidade, porque de algum modo nós não conseguimos assimilar, elaborar e lidar com as nossas perdas. Se você pensa na inologia evangélica, o problema persiste. A canção nos ensina, está chorando, louve, está sofrendo, louve, louve. É como se nós não tivéssemos o espaço para chorar, para elaborar, para lamentar. Durante muito tempo nós aprendemos, crente não chora. Eu me lembro meu pastor um dia pregando sobre essa mensagem, ele contando que a sua esposa perdeu o pai ou a mãe, eu não me lembro, e aquilo foi uma notícia terrível.
E eles entraram no ônibus, e quando ela chegou no enterro, a família estava esperando, e quando ela desceu do ônibus, ela veio em pranto, e o irmão dela de sangue chega para ela e abraça e diz: não chore, porque crente não chora. Seja forte, dê testemunho da sua fé. Em contraste com a cultura evangélica do século XX, do século XXI, nós temos a cultura bíblica. Nós temos a cultura do povo judeu a quem Deus revelou que, contrariando a nossa cultura, era uma cultura que dava vazão ao choro. O judeu, diante de uma tragédia, ele rasgava a sua roupa. Muitos raspavam a cabeça. Pegava-se areia, a areia que estivesse no chão, pó, cinza, e colocava sobre a cabeça. A Bíblia tem vários relatos. Ela tem o relato de Davi chorando a morte de Absalão. Ele chora, diz o texto, até perder as forças. Da mesma forma que você tem canções, salmos, que dizem: celebrarei, cantarei, dançarei na presença do Senhor. Você tem salmos em que o salmista começa lamentando e termina lamentando, muito embora reafirmando a sua confiança em Deus, mas ainda assim expressando a sua dor, o seu pranto e o seu lamento diante de Deus. O luto naquela cultura, ele deveria durar pelo menos 40 dias. Meus irmãos, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista da existência, a nossa vida, ela é um contínuo movimento de ganhos e de perdas. A vida é um movimento contínuo de ganhos e de perdas. E nós precisamos estar preparados para lidar com essas perdas. Porque todos nós, o ciclo do nosso desenvolvimento, ele vai nos colocar diante de muitas perdas. Eu gosto de pensar muito na criança quando ela é gerada. Eu tenho um filho de 9 anos. Eu me lembro meu filho quando nasceu. Quando a criança nasce, o que acontece com a criança? Ela chora. Ah, por que ela chora, pastor? É porque o pulmão, não é só o pulmão não, filho, ela chora, porque a criança quando ela nasce, o bebê quando ele nasce, é a primeira grande crise do ser humano, porque ele está perdendo o ventre da mãe. Esse bebê é expulso, ele é tirado. Num certo sentido, o nascimento é um trauma. Eu me lembro, Mateus, quando ele nasceu, a Virgínia levou ele para o nosso quartinho, arrumou uma cestinha. E minha mulher sempre foi muito preocupada. E eu me lembro quando foi para tirar ele daquela cestinha e levar ele para o quartinho dele. Aí tinha gente que falava assim: não, deixa ele chorar, fecha a porta, vai ser uma noite só de choro e vocês vão ser libertos. Aí a Virgínia falou: não vou fazer isso não. Aí ela leu lá um psicólogo falar assim: quando ele chorar, vai lá e olha. Chorou, sai. Aí ele acalma. Chorou de novo no quartinho dele, deixa ele lá e olha. Fica perto, sai. Aí nós fizemos isso. Deixamos no quartinho dele, chorava, olhava. Só que o que aconteceu? 11 horas da noite chorava, olhava, voltava. 11h30 chorava, olhava, voltava. Meia-noite chorava, olhava, voltava. Meia-noite e meia chorava, olhava, voltava. Lá para as 2 da manhã eu falei: Virgínia, eu não aguento mais. Traz esse menino para o quarto e deixa ele dormir do nosso lado. Nós ficamos quase 1 ano sem dormir. Porque ele ficou meses ali conosco e acostumou, ele não queria perder o lugar dele. Eu consegui tirar o meu filho do quarto, gente, eu não sei se foi com 1 ano e meio, mas foi até contrariando a minha mulher, porque ela também não queria perder ele do lado dela. E quando foi para perder o peito, quantas aulas eu dava, eu chegava em casa de noite, Virgínia estava na cama, destruída, e ele agarrado no peito dela, os dois dormindo, e ele dormia com o bico do peito na boquinha dele.
Eu falei, mas que bichinho sapeca sem vergonha. Eu ia tirar a boquinha dele, dormindo. Quando eu tirava a boquinha dele assim, fazia até um barulhinho. E quando eu tirava a boquinha, sabe o que ele fazia? Garrava de novo. Dormindo. Aí eu puxava aqui. Se fosse pela minha mulher, esse menino estava mamando até hoje com 9 anos de idade. Ah, não, é bom, o médico falou, o pediatra pode dar. Eu falei, não, você vai criar um vínculo de codependência. Ele mamou até 1 ano e 8 meses. E eu comprei uma briga com a minha mulher. Eu falei, não, você bota um esparadrapo nesse peito seu, você faz um negócio aí, conta uma história para ele. Tem que desmamar esse menino, tem que perder. Conseguimos. E para perder a fraldinha? Porque ele queria fazer a necessidade dele na fralda, já usava sunguinha, já usava cuequinha. E para isso, nós compramos um piniquinho que tocava música. Eu peguei o piniquinho, falei, meu filho, abri o piniquinho começava a cantar. Eu falei, tira a cuequinha, ele tirava. Senta no piniquinho, senta. Eu falei, tá vendo? Você vai fazer aí agora. Vai fazer na fraldinha não. Ele ria. Aí de cuequinha. Dava vontade, piniquinho. Não, fralda. Foi piniquinho, fralda. Piniquinho, fralda! Piniquinho, não! Ai! Minha mulher vinha, bota a fralda. Eu liguei para uma amiga minha psicóloga, o que eu faço? Deixa eu fazer no chão. Minha mulher não vai deixar ele fazer não. Aí ficou aqui a confusão. Aí um dia eu e ela saímos, a babá que cuidava dele falou assim, consegui, ele fez o piniquinho. Irmãos, quando eu cheguei em casa ele estava na cama. Depois que ele fez o piniquinho, eu olhei para ele estava sério assim. Ele estava com cara de hominho. Isso deu um salto no desenvolvimento dele. Mas naquela hora me bateu uma angústia. Eu pensei, eu estou perdendo meu bebê. Esse menino foi crescendo. Gente, hoje ele está com 9. Eu te falo, é uma angústia. Porque às vezes eu olho para ele e falo assim, parece meu bebê ainda. Mas daqui a pouco eu olho, não, já está grande. Porque a gente também tem que lidar com as nossas perdas. No início a gente pegava no colo, depois na mão. Agora ele não quer mais a mão. De em casa, ele pula no nosso colo. Sai na rua, no shopping, ele vai na frente. Foi dar mão, papai. Mão, mamãe. Não, eu quero crescer. Mas para crescer eu tenho que perder. Chega na adolescência. Hoje se sabe, se estuda, os terapeutas, os psicólogos do desenvolvimento, que a adolescência ela vai até por volta dos 21, 22 anos. Você tem 21, você é adolescente ainda. 22. Hoje há um fenômeno em que a adolescência está sendo estendida. Tem gente que está com 30 e é adolescente ainda, porque vai da graduação, vai para o mestrado, vai para o doutorado. Qual é a grande marca da adolescência? Dependência financeira dos pais. Depende. O sujeito, então, quando ele vai transitar da adolescência para a fase jovem, adulto, há um movimento, na verdade esse movimento já começa do ventre, é um movimento de centrifugação, uma força de centrifugação em que gradativamente a família ela vai exigindo que esse sujeito se emancipe. E quando ele chega nessa fase, a universidade, a faculdade, a vida está dizendo para ele, vá trabalhar sem vergonha, vá casar-se, se não casou vai morar sozinho, vai construir família, vá cuidar da sua vida, vá fazer a sua história, porque se você fica aqui mamando na teta da mamãe e do papai, vai ficar adolescente e não vai crescer.
Tem papai e mamãe que não quer perder, o menino está acostumado, né? Mamãe fala assim, faz uma casinha aqui em cima. Ô filho, nem cozinha para você fazer não, usa da mamãe. Você já papa aqui com a mamãe. Aí o outro filho que passou num concurso público lá no Acre, para ganhar não sei quanto, meu Deus, mas eu tenho a tetinha. Mas é uma oportunidade, ele rompe, chora, fica angustiado, mas perde e vai. O outro não rompe, até convidado, tem convite, não, a tetinha fica e e ele, ó. Tem gente que rompe ou que passa a crescer só depois que os pais morrem. Tem gente que o pai tem que falir financeiramente para ele amadurecer. Porque enquanto o pai não quebrar, ele não vai bater a poeira da bunda dele para caçar alguma coisa e para ser alguém, um adulto. Porque ele depende, psicologicamente, ele ainda é um adolescente. Toda crise ele vai recorrer ao papai e à mamãe. O ciclo do desenvolvimento exige esse movimento de perder para ganhar. Quando você se casa, você também perde. Por isso a Bíblia diz, deixai. Deixar. Perde a vida em casa, mas ganha o casamento. Quando você gera um filho, você também perde a vida só de vocês dois. Por isso que tem muitos casais, quando geram um filho, se separam, sabia disso? É uma crise. Por quê? Porque é uma perda. Aí o menino começa a crescer. E aí quando a criança cresce, se envolve e vai embora, há uma outra perda. É a síndrome do ninho vazio. Então o ser humano, ele tem que saber digerir e lidar com sucessivas perdas. Mas existem perdas muito fortes. Por exemplo, eu falei da perda de um ente querido. É a pior, porque é irreversível. Uma outra perda, por exemplo, pode ser um divórcio. O sujeito se casa, tem sonhos, tem álbum de fotografias, de repente o marido, a esposa vai embora, trai. Isso é uma perda. Eu já vi gente, claro, irmãos, eu respeito a pessoa, o marido sai de casa, a mulher e tal, ele vai orar, orar, orar. Jesus, traz meu marido, traz minha esposa. Ele ora, 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 ora. Eu já vi gente ficar 30 anos orando. Ô Jesus, ô meu filho, você já tem 30 anos, não voltou, filho? É a hora de você aceitar que você perdeu. Salomão diz, Eclesiastes 3, tempo de buscar, tempo de perder. Você buscou, chegou um momento que você viu que não veio, é hora de assumir a perda para retomar a sua vida. Mas perder é muito difícil, a gente não quer perder. A gente não quer perder. Perdas que envolvem, às vezes, falência financeira, profissional. Pode ser a perda de um namorado. Um dia minha mãe me levou uma tia, já velhinha assim, não vou nem falar a idade, não. Agora eu vou me comprometer. Mas já estava na idade avançada. E ela chorava a perda de um namorado lá na adolescência. E já casada, hein? Mas aqui ficou uma marca, ela não aceitava aquela perda. Perda de uma amizade. Existem perdas geográficas. O pai que foi tirado daquela cidade, mudou para outra, deixou amigos. A Bíblia fala de muitas perdas. Jesus enfrentou perdas. A perda de Lázaro. Interessante quando Lázaro morreu. Esse é um fato muito interessante, porque Lázaro era amigo de Jesus. Ele diz, Lázaro dorme. Lázaro, o meu amigo Lázaro, ele dorme. Os discípulos disseram, se ele dorme, mestre, ele vai acordar. Jesus disse, não, Lázaro morreu, mas eu vou ressuscitá-lo.
E me chama muita atenção ao fato de que Jesus chega 4 dias depois e diante daquele clima de enterro, de velório, ele chora. Ele chora. Gente, eu já vi pregadores conhecidos no Brasil, não posso nem citar o nome, mas é terrível porque isso fala da cultura evangélica. Eu já vi gente falar assim que Lázaro chorou, mas não foi assim choro. Um deles falou assim, Lázaro chorou, não, Jesus chorou, mas não foi choro assim. Esse pastor dizia, Jesus chorou de raiva. Eu falei, meu Deus, diz que Jesus chorou de raiva. Raiva de quê? Da incredulidade do povo. Aí Jesus teve um pranto de raiva. Teve uma outra que deu uma interpretação mais espiritual, disse, não, mas Jesus não chorou, não foi choro assim. Jesus, na verdade, esse choro foi o Espírito Santo gerando com dores de parto a ressurreição de lá. Não foi choro assim. Qual é a dificuldade de aceitar que Jesus chorou? Porque isso vem do pensamento que se Jesus não chorou, você não chore. Crente não chora. Por que que enterro, velório de crente é uma coisa dramática? O sujeito acaba de perder alguém, isso é pior com um pastor, com um líder, com um cantor. O sujeito perdeu um filho, perdeu um ente querido, ele já quer estar ali dando força para os outros. É muito comum você voltar de velório de crente e gente falar assim, eu fui lá para consolar o fulaninho e eu que voltei consolado. Por quê? Porque o fulaninho não demonstrou a sua fraqueza. O fulaninho estava lá, forte, citando a Bíblia. Foi tomado em mistério, até entregou revelação lá, meu Deus. Foi gente, esse fulaninho é mais crente do que Jesus. É mais crente que Davi. E é por isso, gente, que essas coisas, se a gente não discerne nesses tempos, é interessante, gente, vamos ler a Bíblia. Eclesiastes 3, tudo tem o seu tempo determinado. E Eclesiastes diz, olha, tem tempo de buscar, tem tempo de perder. Ele diz, tem tempo de rir, mas tem tempo de chorar. Tem tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Não pense que a vida cristã é só tempo de rir. Não pense que a vida cristã é só tempo de saltar de alegria. Tem gente que está se sabotando. O sujeito vive um tempo, mas ele nega esse tempo. E na hora de chorar ele quer rir. Na hora de prantear ele quer pular de alegria. E não é muito incomum que essa pessoa, alguns meses depois, ela entra num quadro de esgotamento, de colapso, e aquela dor, aquilo volta como doença, e esse sujeito não consegue mais ser o mesmo. Eu quero deixar aqui com vocês, como é que, do ponto de vista humano, nós temos pelo menos 6 etapas de adaptação às perdas. Olha para o seu vizinho do lado, olha no olho dele, fala para ele assim, apesar de filho de Deus, apesar de crente, você é gente. Por favor, se você tiver intimidade com ele, pega seu dedinho assim, dá um beliscãozinho e vê se tem carne aí. Tem? Porque se o seu dedo passar direto é sinal que é anjo, mas às vezes você está um anjo, aí se for anjo, espera que ele vai voltar para o Senhor daqui a pouco. Ele só está aqui vigiando. Mas se você sentiu que tem carne aí, então ele é gente. Ele não é super crente. Se ele é gente, como é que funciona o luto? Como é que o enlutado, ele deve passar por etapas? Nós temos pelo menos 6 etapas. Pode passar, é o próximo. Aí, pode, tá bem? Pode passar vários. Reações de adaptação às perdas. Em primeiro lugar, a primeira reação de adaptação às perdas, nós chamamos ela de estado de choque. Pode ir, filho, pode passar. Vai. Estado de choque. O que é o estado de choque? Aí.
O indivíduo, diante de uma notícia de perda, ele vai ser anestesiado. Eu mesmo não me lembro de cenas iniciais, eu não me lembro. Um dia minha mãe veio me falar que quando eu recebi a notícia do meu irmão de morte, eu dava soco na parede. Eu lembro disso? Não lembro, apagou da minha mente. Você já viu gente que sofre uma tragédia, um acidente? O cara, pá, bate o carro, aquela coisa horrorosa, ele sai do carro, socorre pessoas. Tinha um amigo meu que sofreu um acidente desse horroroso, ele saiu, socorreu, orou, pastor, orou, abençoou, ministrou, Senhor, tal. Acabou, ele foi para o hospital e não lembrava de nada. Ele estava completamente dopado de hormônios. Por quê? Porque o organismo te libera essa carga para te proteger do impacto da dor inicial. Segundo lugar, a segunda etapa diante da perda é que o sujeito nega a perda. Isso é o que há de mais natural. Essa negação, essa fase chamada a fase da incredulidade, inicialmente ela é salutar, ela é importante. Por quê? Porque imagine bem, você convive com alguém, você tem um casamento de 30 anos, você tem um trabalho, você tem um ministério, você tem um amigo, você tem um noivo, você tem alguma coisa que você detinha de anos e anos, de repente você perde, você não vai aceitar isso de uma vez. O sujeito nega, ele diz não. Tanto que a primeira palavra é não. Não está acontecendo. Isso é um sonho, isso é um pesadelo. Não. O problema nessa fase é que muitas pessoas, elas negam e ficam na negação. Tem gente que parou aqui, presta atenção, gente. Tem gente que ao enfrentar uma perda, parou na negação e nunca mais saiu desse estágio. Não. Eu lembro, eu atendi uma mulher que ela perdeu o marido dela. Ele viajava, passava muitos dias fora e não voltou. E a família veio, cadê ele? Ele deve estar com outra mulher, ele é safado. Deve estar, agarrou com o rabo de saia aí. Não, vão procurar. Vai voltar, fica tranquilo, daqui a pouco ele aparece. E a família foi achar o homem num IML. Ligaram para ela, infelizmente. Ela, não pode ser ele não. Vem cá. Não é. Vem cá, ele, não. Sabe o que ela fez? Trancou a porta, trancou as janelas, tirou o telefone do gancho e falou, não é. Não foi enterro, nunca mais falou com as cunhadas, nunca mais falou com a sogra, se alienou completamente da realidade. E um dia ela estava sentada numa cadeira assistindo uma aula de perdas. Ela me procurou e falou assim, tem 7 anos que ele se foi. Eu sonho com ele toda semana que ele está voltando. Eu sei que ele morreu, mas eu tenho a fantasia de que ele vai voltar. Porque ela negou. Ela não aceitou. Tem gente que diante da perda, o sujeito mumifica o ambiente dele. Por exemplo, perdeu um menino, não mexe no quarto, deixa a cama do jeito que está. Deixa tudo aí. Aí a casa parece um museu. Preservar o ambiente. Então o sujeito ele tem dificuldade de aceitar a perda. E ele faz o que a gente chama de luto patológico. Ele não enfrenta. É muito difícil enfrentar. A minha esposa perdeu o pai tem 5, 6 anos atrás. E a minha esposa era apaixonada pelo pai dela. Nós fomos para Belo Horizonte, foi uma notícia repentina, um telefonema, e foi uma coisa muito forte. E quando uma das amigas dela abraçou ela, falou assim, olha Virgínia, se você quiser, não veja seu pai, não veja ele no caixão, guarde a última imagem dele. O que é isso? Isso é negar a verdade. E eu falei, Virgínia, veja seu pai. Porque tem muita gente que o ente querido foi enterrado, mas aqui dentro ele está vivo. Ele aparece nos sonhos. Essa mulher que perdeu o marido, ela falou assim, eu estou falando contigo agora, parece que ele está aqui do meu lado. Ele está vivo. Às vezes o luto
o sujeito, o luto é patológico porque ele não nega tudo, mas ele nega parcialmente. Por exemplo, a tragédia, ele diz, não é tão grave. Ele diz, não é tão sério. Não é tão doloroso. Teve um pastor, colega, que foi abraçar uma irmã que perdeu uma filha, e ele falou, minha irmã, que Deus console. Ele abraçou ela, mas ele não sabia que ela era mais crente do que Jesus Cristo de Nazaré. Quando ele terminou de abraçar, ela olhou com um sorriso para ele e falou, não, pastor, hoje é o dia mais feliz da minha vida, porque a minha filha está com Jesus Cristo na glória. Oh, aleluia. Até o pastor ficou, meu Deus. É quando a religião começa a fazer doença nas pessoas. Aliás, você foi em muitos desses hospícios, que você vai pegar lá de crente. Por quê? Porque a religião, ela tem esse poder de promover saúde ou de promover doença. Minha esposa, gente, escute bem, Virgínia estava assistindo um congresso pela internet, um congresso nacional, tinha lá milhares e milhares de pessoas, não vou falar o nome que todo mundo conhece, mas não vou falar o nome. E tinha uma irmãzinha que criou uma música, a música é bonita. Eu acho até que a música tem o seu lugar, mas é uma música perigosa, porque essa música fala da cultura gospel, que não sabe lidar com o luto. Essa mocinha criou uma música assim, ela pegou lá o livro de Jó e pegou lá aqueles versículos que a gente mais gosta de Jó. Eu vou dançar sobre toda dor. Já ouviram essa música? O Senhor deu, o Senhor tomou. Conhece essa música ou sou eu que só conheço? Bendito seja o Senhor, eu vou dançar sobre todo. Olha lá, fogo pentecostal. Aí o que eles fizeram? Tinha uma irmãzinha que há 15 dias havia perdido um marido carbonizado num acidente. Chamaram essa irmã lá na frente. Deram o relato dela e falaram, mas agora minha irmã, aleluia, 15 dias, com filhos, você vai dançar na sua dor. Oh, fogo pentecostal. E eu vou dançar sobre toda dor. Ah, é? Você está no tempo de dançar? Ou você está no tempo de prantear? Você está no tempo de rir? Ou você está no tempo de chorar? Se você não discerne o tempo e você inverte essas realidades, lá na frente, essa dor volta para te assombrar. É interessante. São formas sutis em que a gente nega às vezes usando a fé. Por isso que eu preciso falar que Jesus chorou de raiva, eu preciso falar que na verdade Jesus não chorou, foi o Espírito Santo que gerou, eu preciso inventar alguma coisa. Porque se eu aceitar que Jesus chorou, eu também tenho direito de chorar. Mas como eu não quero chorar, eu vou ter que reinterpretar, eu tenho que fazer um malabarismo, eu tenho que selecionar, pensar texto. Não, pastor, mas a mulher lá do Eliseu perguntou, está tudo bem? Ela falou, tudo bem. Então a gente tem que pegar, selecionar alguns textos para justificarmos a nossa teologia que a gente quer. Você está entendendo como é que é o raciocínio? Por exemplo, o livro de Jó, qual é o versículo? Gente, você quer ver uma coisa? Todos vocês sabem, porque a cultura evangélica favorece. Esses versículos de Jó são tão conhecidos como Salmo 23. Qual é o Salmo 23, verso 1? O que está escrito em Salmo 23, verso 1? O Senhor é o meu pastor e todo mundo sabe. E o Salmo 24? O que está escrito lá? Verso 1, Salmo 24, vamos lá?
Ninguém sabe. Mas, por exemplo, esse versículo de Jó todo mundo sabe. Nu saí do ventre de minha mãe, Deus me deu. Deus o quê? Deus o quê? Ah, bom, gente, vocês sabem. Eu sei que vocês sabem. Deus me deu, Deus tomou. E o versículo final é o quê? Bendito. E aí, qual é o outro versículo de Jó que a gente sabe? E eu sei que o meu, e em breve, não é verdade? Por que você sabe esses versículos? Olha para mim aqui. Por que o livro de Jó só sobrou o capítulo 1, o 2 e o 42? Por que você não sabe o capítulo 3? Quando Jó amaldiçoou o dia que ele nasceu. O mesmo Jó que disse, não saí do ventre de minha mãe, não voltarei. No capítulo 3 ele diz assim, maldito o dia em que foi dito, nasceu um filho, uma criança. Ele diz, Deus, eu preferia ter sido um aborto. Por que você não sabe esse texto? Porque ele não favorece. Porque do capítulo 3 até o 41... é o momento em que esse homem digere a sua dor, em que ele lamenta a sua dor, em que ele processa a sua dor, em que ele lava a sua roupa suja com Deus. Mas nós preferimos só vitória. É como se isso não fizesse parte da vida. Terceiro lugar, o sujeito ele nega, mas em terceiro lugar ele se confronta com a realidade. Ele diz, não é grave, não é sério, não é, mas ele volta para a realidade. A mulher que perde o marido, ela acorda de manhã, a cama está vazia. Quem perde o filho chega lá no quarto, o quarto está vazio. Quem perde um trabalho de anos e anos, chega, acorda, até arruma, troca a roupa e descobre, não tem mais esse trabalho. A realidade confronta. Quarto lugar, o indivíduo reage diante da perda. Como é que o ser humano reage diante da perda? Primeiro, ele fica ansioso. O sujeito tem raiva. Crise de fé. Fé fica fragilizada. Negócio de ficar, não, Deus sabe, Deus é soberano. Que nada, Ele é soberano, mas pisou na bola comigo. A gente pensa assim. Uma vez eu atendi uma mulher, ela tinha 40 e poucos anos. Era uma sala de alunos de um grupo. Era uma mulher crente. E eu fui atender ela, falei, qual é o problema? É a mãe, foi falando, chegou um momento que eu falei assim, isso é seu pai, você não falou do seu pai? Ah, meu pai, e ela foi falar do pai, meu pai, ele faleceu, eu tinha 2 anos de idade, eu não tenho recordação do meu pai, a única coisa que eu sei do meu pai, é que o meu pai era loucamente apaixonado por mim, mas meu pai foi morto com um tiro, inclusive ele estava comigo no colo, ele tomou o tiro, ele caiu, por um milagre o tiro não pegou em mim, e ele foi morto. Eu falei, como é que isso dentro de você hoje? Não. Ele foi muito interessante. Deus é soberano. Deus sabe o que faz. Falei, bom, só para tirar a dúvida, fecha seus olhos. Eu falei, coloca essa perda do seu pai diante de Deus. Foi muito interessante. Claro que teve todo um clima espiritual, um ambiente de oração e tal. E ela começou a fazer aquela oração mais teologicamente correta. Ó Deus, transcendente, imanente, potente. E foi, tu és soberano, tu és Senhor, tu sabes, parará, tarará. Só que a oração dela, teologicamente, estava corretíssima. Só tinha um problema, não tinha coração. Não tinha verdade. Quando ela estava fazendo essa oração toda assim, eu falei, para. Fecha seus olhos.
Eu falei assim: olha para o seu coração. Eu falei: agora, diga a verdade. Ore a verdade para Deus. Irmãos, as lágrimas começaram a descer. Essa mulher deu um grito naquela classe. Ela falou: Deus! E ela falou: por que que o Senhor tirou o meu pai de mim? E essa mulher foi chorando, chorando, chorando. Sabe uma coisa, gente? Não adianta a gente tentar orar com a boca, com a razão, se Deus olha o coração e Deus vê que não tem verdade. Jesus diz que a oração, a adoração tem que ser em espírito e em verdade. Não adianta você pular, dançar, falar em língua. Essa é a adoração em espírito. Aí Deus fala assim: tem verdade nesse negócio? O que ele fala é a verdade? Ou será que nós nos encaixamos naquele texto que diz: este povo me ora com os lábios, mas o coração está longe. Olha para o seu vizinho do lado, para ele, e diga para ele assim: você quer agradar a Deus na sua oração? Fale a verdade. Seja verdadeiro. A gente pensa que Deus é bobo, né? Pessoal, soberano. Aí Deus está vendo? Espírito Santo, que filha abençoada. Aí ela começa a falar a verdade, Deus olha e fala assim: meu Deus! Espírito Santo, eu não sabia disso. Meu Deus, eu estou precisando de cura interior. Pelo amor do Pai, eu estava completamente alienado dessa realidade. Não! O salmista diz que diante dele, luz e trevas é a mesma coisa, porque ele te sonda, ele te conhece. O sujeito reage, a aparência fica desorganizada, né? Não tem vontade de tomar banho. Tudo isso é normal, é o pano de saco dele. Ele se sente culpado. Poxa, eu queria ter dito isso, não falei, queria ter pedido perdão, não deu tempo. Quanto tempo dura esse processo, pastor? Normalmente, gente, são estudos da psicologia. A psicologia contribui para nós nesse sentido. O luto judeu durava 40 dias. O luto capitalista, morre alguém na sua família, quantos dias o capitalista te dá de folga? Você tem 2 a 3 dias para elaborar seu luto, depois você tem que voltar, filho. É sistema do cão. O luto judeu, você podia ficar 40 dias vestido de pano de saco e chorando e lamentando. Do ponto de vista psicológico, os estudos mostram que um luto, dependendo dele, você vai durar 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, até 2 anos para digerir um luto. Não é assim, eu determino que já enlutei e já curei. Porque a gente é assim, né? Fulano pisa no nosso pé, não, aleluia. É um pecador, mas eu amo ele. Mas lá dentro, você odeia ele. Você não tem coragem de falar. Já está superado. A gente passa esse verniz teológico. Isso é uma coisa diferente da Bíblia. Não sei se você consegue ver isso. A gente aprendeu isso em algum lugar. A cultura se sobrepõe à Bíblia. Aliás, até em falando de mágoa, o Salomão em Eclesiastes 3 fala assim: tem tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Às vezes você não tem que abraçar, você está no tempo de afastar-se de abraçar. Vai chegar o tempo de abraçar, mas por enquanto você tem que digerir o afastar-se de abraçar. Ele diz: tem tempo de amar, mas tem tempo de odiar. Às vezes você está no tempo de odiar. Ah é, pastor? É. De digerir,
de se apropriar da raiva, e aí depois que você sente, poxa, ele me magoou, puxa, ele fez isso comigo, por quê, e tarará, e você digere isso, e eu falo, não, mas agora eu preciso perdoar ele, eu não vou ficar com ódio. Mas tem gente que não, ele nem se permite, não, já está perdoado, em nome de Jesus, já está superado, já está, não. Está entendendo como é que é o esquema? Aí o sujeito passa por essa fase e chega lá na rendição que o nosso irmão já expôs ali para nós. O que é a rendição? A rendição é aquela fase em que o sujeito naturalmente, o processo, claro, gente, Deus, é evidente que o Senhor, Ele vai nos ajudar nesse processo. Esse processo, eu acredito, para um filho de Deus, ele não vai ser um processo meramente humano, vai ser humano, mas Deus vai dar graça. Deus vai nos ajudar. Vejo que não adianta ficar esperneando e me debatendo ou alimentando o caminho da vingança e da mágoa. Nada disso vai me levar a nada. Então, Pai, uma vez eu estava falando uma aula dessa, uma mãe estava sentada, ela perdeu uma filha, e ela falou assim, eu lutei com isso, eu não me lembro se por 1 ano e meio, 2 anos, e ela falou, um dia, Deus me levou a fazer a oração mais difícil de toda a minha vida. Eu perguntei qual foi a oração. Ela falou assim, eu consegui dizer para Deus, eu aceito que perdi. Mas veja, ela fez o caminho. Não é como muitos, perdeu, já aceito. Já perdi, já aceitei, Deus é soberano e tal, aleluia, preparo o púlpito, eu já prego esse domingo. Perdi, mas, né? Pode preparar, eu já vou louvar, já vou entregar profecias, mistérios, revelações. Não. O sujeito, então, ele consegue se render. Sabe o que acontece na rendição? Em seguida vem a cicatrização. Por exemplo, Jó. Jó é o exemplo de alguém que faz a elaboração, lava a sua roupa suja com Deus, digere a sua dor, e chega no capítulo 42, então ele se rende. Ele consegue enxergar lições nas suas perdas. E Jó, ele consegue retomar a sua vida. Ele chega para a mulher dele e fala assim, mulher, é chegado a hora de continuarmos a nossa vida. Agora eu consigo ver com mais clareza. Antes eu conhecia Deus de ouvir, agora os meus olhos o veem. Sabe? Nós perdemos 7 filhos naquela tragédia, 7 filhos. E Jó falou assim, agora por causa disso, nós vamos fazer mais 7 bebês. E Jó teve mais 7 filhos. Outra coisa, eu que estava fracassado aí, financeiramente, perdi tudo, meu gado, eu vou trabalhar para reconquistar tudo. E Jó reconquistou todos os seus bens. É o exemplo típico de alguém que perde, digere, se rende e retoma a vida. E pega aquela experiência e consegue usar ela como algo que vai amadurecer, que vai ampliar. Há mais ou menos 6 anos atrás, você veja, eu falei para vocês que aquele culto, eu tinha 25, 26 anos de idade, mas eu não fui lá no cemitério. Eu ainda fiquei com aquele negócio, não sabia, ninguém me orientou, eu não tive ninguém para me ensinar de perdas. Mas um dia eu comecei a ouvir falar de perdas. Eu tenho 42 anos e com 35 anos, 7 anos atrás, um dia eu me levantei num sábado. Claro, eu já vinha sendo trabalhado nessa área. Eu disse à minha esposa, eu preciso ir lá naquele cemitério. Peguei meu carro, desci naquele cemitério, irmãos, eu estava todo gelado. Falei, isso deve ser o clima. Na verdade, eu já estava sendo mexido. E foi muito forte, gente, eu refazer aquele caminho.
Porque foi um caminho um dia que eu não fiz, ou que eu fiz completamente alienado. E aquilo foi mexendo comigo. Fomos caçar o lugar onde meu irmão foi enterrado. De repente minha esposa achou. Quando ela falou, achei, o meu coração começou a bater. Tum, 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 tum. Quando eu cheguei na lápide dele, vi o nome dele, gente, eu comecei a chorar. Sabe aquele choro que eu não chorei com 15 anos de idade? Meus irmãos, eu nunca havia tido essa experiência. Quem aqui já chorou tanto que até você chorando e fala assim, de onde vem tanto choro? Alguém já está esperando? E você e eu ficava dentro de mim assim, que isso? Parece que não era eu que estava chorando. É a possessão choral. E eu fui chorando. E aqui foi, choro. Gente, eu deitei naquele capim. E eu fui chorando. Quando terminei de chorar, eu saí dali e abracei minha mulher. Eu falei, amém, amor. Ela falou, não, amém não. Eu falei, o que precisa mais? Vai se despedir do seu irmão. Irmão, quando ela falou, vai se despedir, agarrou um trem na minha garganta. Falei, despedir? Despeça ele. Claro, ela não estava falando, comunique com seu irmão. Não, ela estava, faça o que você não fez com 15 anos. Libere. E eu voltei lá. E eu disse algumas palavras que eu nunca havia dito. Peguei um ramalhete de flor, deixei naquele lugar. Vamos ficar de pé, todos nós. Só antes de eu fazer uma prática aqui com vocês, tem umas aulas que eu trouxe aqui para vocês. Aquele irmão aí lembra aqueles DVDs? Tem uns DVDs nossos, com ministrações. Um deles é esse, abuso espiritual, que é até um tema que eu estou escrevendo sobre ele agora. Muito legal. Abuso que às vezes acontece dentro da igreja. Muita gente às vezes foi abusada. Próximo. Contaminação espiritual. São 3 palestras em que eu falo da contaminação espiritual. Essa é uma palestra muito forte para líderes, para você rever o seu evangelho. Tem gente que sabe quem está matando ele? O evangelho que ele vive. Não é macumba, não. A teologia dele é que está matando ele, porque ele está contaminado. A teologia dele está contaminada. Próximo. Família doente, filho ferido. Próximo. Físico, psicológico e espiritual. As 3 esferas, entendê-las e os problemas que acontecem. Próximo. Guerra espiritual na vida do líder. Próximo. Heranças do passado, aquela linhagem familiar. Próximo. Libertação financeira. Muita gente cativa. Por que nessa área? Lidando com perdas. É a minha palavra hoje pela manhã para vocês. Próximo. Ministrando como Jesus. Como é que Jesus ministrava? Próximo. Perigos e propósitos na batalha espiritual. Próximo. Reconstruindo o caráter ferido, muito legal. São 3 palestras falando sobre de onde vêm as mazelas, as origens do caráter ferido. Próximo. Saindo do cativeiro, pessoas cativas, a pactos, a alianças. Próximo. Acabou? Ok. Agora pode sentar. Vamos fazer uma dinâmicazinha rápida aqui. Quem quer fazer essa dinâmica? Sei não, pastor. Não, estou com vontade até embora. Vamos tentar sentar homem com homem, mulher com mulher, rapidinho aí. Só não pode ser pai com filho. Já tem até o pastor e filho que não senta perto do seu filho, pastor. Homem com homem, mulher com mulher. Vamos tentar mais ou menos na mesma idade. Não pode ser você com 50 e um menino de 17 do seu lado. Mais ou menos da mesma idade. Homem com homem, mulher com mulher. Rapidinho, vamos lá, nosso tempo está curto. Homem com homem, mulher com mulher. Rapidinho, vamos lá. Se faltar alguém, fica de 3. Aí fica 3, não tem problema não. Mas tenta ficar 2.
Se você ficar sem ninguém, fica 3. Vamos lá, gente. Estou vendo gente sozinha ainda aí, hein? Ei, ô, super crente, vamos lá? Ah, não, pastor, é eu e o Pai. Aqui vai ser eu e o Pai só. Meu negócio é eu e o Pai Celeste. É. Olha para o seu vizinho do lado e fala para ele assim: tudo bem com você? Só vitória, hein, meu filho? Fala: você tem alguma perda para me contar? Gente, eu vou dar alguns minutinhos. Vamos tentar fazer isso aí. 5 minutinhos para cada um. Você lembrou de alguma perda? Lembrou de alguma perda? Conta essa perda. Eu não contei a minha? Olha, eu estava em casa, cheguei, aconteceu isso e tal. Vamos tentar, cada um fala, o outro ouve, depois o outro fala, você ouve. Vamos lá? 5 minutinhos para cada um. Quem lembra de uma perda, pode contar aí para o vizinho, cada um de uma vez. Se vier vontade de chorar, deixa as lágrimas saírem. São lágrimas antigas, lágrimas não choradas, palavras não ditas, deixa sair. Não guarde essas lágrimas.
Enquanto você está falando, você agora, cada um é o conselheiro um do outro. Você vai fazer a seguinte pergunta para a pessoa. Cada um vai fazer essa pergunta e cada um vai responder. O que você sente ao falar dessa perda? Sentimento, hein? Raiva, dor, vergonha, vazio, tristeza, angústia, desamparo. O que você sente? Cada um pode responder um para o outro. Pode falar em uma frase. O que você sente ao falar dessa perda? O que você sente ao falar dessa perda? Cada um pode falar em uma frase. Segunda pergunta. Vamos lá, segunda pergunta. Cada um responde para o outro. Vamos lá, cada um responde. O que essa perda representou para você? O que essa perda representou para você? Pensa, o que essa perda representou para mim? Responde, pode responder em uma frase cada um. O que essa perda representou para mim? Responde como gente, tá? Deixa o crente de lado agora. Deixa o crente de lado, responde como gente. Terceira pergunta. Terceira pergunta. Você tem vontade de fazer algo agora? Pensa. Terceira pergunta. Eu tenho vontade de fazer algo agora? Pode responder. Você tem vontade de fazer algo agora? Vamos ficar de pé todos nós. Agora abaixa a sua cabeça um pouquinho. Fecha os seus olhos. Baixa a sua cabeça. Fecha os seus olhos. Você sente que você está travado numa perda. Pastor, eu perdi algo. Talvez, pastor, você nem falou de algo que eu perdi, mas isso para mim foi uma perda. Não foi falado na mensagem, mas isso para mim foi uma perda. Eu não consegui digerir isso. Eu não consegui processar isso. Vem aqui na frente, rapidinho, sai do seu lugar. Nós vamos fazer uma oração por isso. Vem cá rapidinho, sai do seu lugar. Pastor, essa mensagem mexeu comigo. Mexeu com uma perda minha. Mexeu? É você mesmo, vem. Vem, sai do seu lugar. Independente de quem você seja, mesmo que você já esteja assim, quase anjo, pode vir. Pastor, eu já estou assim, vice-anjo. Pode vir assim mesmo. Por que é importante vir no altar? Ah, não, eu fico aqui mesmo. Isso mostra que você está preso, que você está querendo resolver com os seus recursos. Você sair do lugar está falando assim, eu estou saindo porque eu quero. Eu estou indo em direção. Por isso que é um ato simbólico, espiritual importante. Você está dizendo, eu quero. Eu saio do meu lugar de dor. Eu saio do lugar da doença. Então é importante você vir. Não adianta ficar no lugar. Se você fica no lugar, você está dizendo, não, vou ficar aqui do mesmo jeitinho, do jeito que eu faço, do jeito que eu quero. Fecha seus olhos, baixa sua cabeça. Quantos irmãos? Pode aumentar até um pouquinho isso. Nós vamos fazer 3 coisas.
3 coisas. Eu vou pedir que agora deixe vir à sua mente uma cena. Tem uma cena que vem na sua mente. Talvez do seu pai lá no hospital. Talvez do seu marido descendo a escada e te abandonando. Tem uma cena, talvez é uma cena lá na infância. Deixa essa cena vir à tona. Qual é a cena que te vem à mente? Pronto, deixa essa cena. Deus vai usar essa cena. Nós estamos fazendo isso aqui na presença de Deus. A gente vai usar esse recurso, mas é um recurso com a graça de Deus. Deus está nesse negócio. Agora, com essa cena em mente, você vai começar a falar o que você precisa e gostaria de falar para essa pessoa. É cabível? Talvez você vai ter que falar para Deus. Tu perdeu um bebê. Perdi e fiquei machucada. Então você vai falar para Deus, que não vai ter como você falar para o bebê, eu não sei. Veja se isso é cabível. Mas com essa cena em mente, comece a falar. Se veja nessa cena e fala: fulano, pai, mãe, filho, filha, avô, avó, tio, ex-marido, ex-esposa. Chama. Fala: eu preciso te falar algumas coisas que eu não te falei. Eu não consegui me despedir direito de você. Tem coisa que eu queria te pedir perdão. Tem coisa que eu queria falar para você. Olha, eu guardo uma raiva ainda de você. Eu tenho muita mágoa de você. Você me feriu muito. Você me machucou. Você me destruiu. O que você quer falar? Fala o que você quer. Pai, você foi tão bom para mim. Eu só tenho te agradecer. O que você quer falar? Fala. Baixinho. Fala com a boca. Agora é hora de você usar a boca. Fala. Deu vontade de chorar? Chora. Deixa o choro sair. Deixa o choro sair. Fala. 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 Fala tudo que você precisa falar. Agradece, perdoa, pede perdão, fala dos seus sentimentos, mas fala com verdade. Fala com verdade. Você quer perguntar alguma coisa? Pergunte. Quer lamentar? Lamente. Preste atenção. Preste atenção. Esse vai ser o momento mais difícil. Vai doer. Mas é a hora de você se despedir. É a hora de você liberar essa pessoa.
Você vai liberar ela agora. Libere ela. Libere. Fala, eu estou te liberando agora. Pode ir. Vai em paz. Eu aceito que te perdi. Eu te perdoo. Vai. Vai. Eu te entrego no altar de Deus. Até breve. Até um dia Deus vai preparar. Vai em paz. Eu te libero. Eu te perdoo. Eu te libero. Obrigado por tudo. Mas eu preciso seguir a minha vida. Eu preciso deixar as minhas cinzas no altar de Deus. Eu preciso deixar o meu pano de saco no altar de Deus. Põe a mão no seu coração comigo. Põe a mão no seu coração comigo. Fala assim, Deus. Fala, Deus. Pai Celeste, meu Senhor, os teus pensamentos não são os meus pensamentos. Os teus caminhos são mais altos do que os meus caminhos. Quem pode conhecer a tua mente? Quem foi o teu conselheiro? Pai, nesse momento, eu deixo aqui, aos pés da cruz, diante do teu altar, o meu coração, o meu luto, a minha perda. Pai, eu vou sair daqui
Talvez o Senhor vai me levar a fazer algum telefonema, a voltar a algum lugar. Talvez essa semana eu vou chorar mais. Eu não sei. Mas o que eu sei é que a partir de hoje eu deixo aqui no teu altar a minha dor, a minha perda, o meu luto. Toma as minhas vestes, me dá novas vestes. Senhor, eu rejeito o espírito da morte, eu rejeito o espírito da depressão, eu rejeito o espírito do suicídio, do medo, toda opressão, eu rejeito todo pacto que eu fiz com a morte, com a tristeza, com a infelicidade, todo pacto que eu fiz dizendo que eu não retomaria a vida, que eu não queria ser mais feliz, que eu morri junto também, eu rejeito agora. E eu te peço, Senhor, que a minha vida seja renovada. Põe na minha cabeça uma coroa em vez de cinzas. Põe no meu coração óleo de alegria, ao invés de espírito angustiado. E que eu seja um carvalho de justiça plantado pelo Senhor. Pai, eu não sou super crente, eu sou teu filho, eu sou gente, e eu quero viver a fé, mas sendo gente. Me dê amigos mais chegados que irmãos. Guarde a minha vida, e que a tua paz, que excede o entendimento, me guarde, em nome de Jesus. Gente, só uma coisa, como eu vou ter que sair rápido, quem quiser depois olhar o material vai estar ali atrás, tá bom? Essas palestras. Vê uma pessoa que está pertinho de você, dê o melhor abraço possível, né? Você que está aí também, dê o melhor abraço à pessoa que está do seu lado. Fala que o Pai te console, que Deus te console.